estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é sobre o caso do Banco Master. Estados e municípios concentram até 20% da previdência em títulos sem garantia do Master. Ao todo, 18 entidades aplicaram 1,87 bilhão de reais no banco e o governo estuda limitar exposição a uma única instituição e endurecer também as regras. E essa investigação vai apurar se a instituição pagou comissão a servidores em consignado. E Daniel Vorcaro ostentou festa, jatinho e laços políticos antes de ser preso. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto. A jamaicana Gabrielle Henry sofre uma grave queda no palco do Miss Universo 2025 e é hospitalizada. E falando sobre rotas da escravidão, Folha analisa base que reúne dados de 36,1 mil viagens do tráfico negreiro de 1574 a 1856. Sobre esportes, Palmeiras e Vitória empatam. Partida sem gols em São Paulo e derrota do Flamengo por 2-1 para o Fluminense fazem brasileiro continuar com briga pelo título aberta. E Fortim, no litoral leste do Ceará, mantém o clima que fascinou hippies no passado e aqui diz que é um refúgio dos ricaços. E sobre a açaização na Amazônia, como aqui nos mostra, mudanças climáticas e cultivo em sistema de monocultura diminuem a produção do açaí. Agora um outro assunto. De acordo com a análise do Delta Folha, metade dos escravizados trazidos ao Brasil partiu de Angola e da costa da Mina. E direito se torna emancipador com pessoas negras, diz juíza citada para a vaga no Supremo. A Adriana Cruz afirma que o país precisa ir para o divã para lidar com a questão racial. E ainda outras matérias em alusão ao mês da consciência negra. Chance de homem branco me substituir, caso eu saia, é alta, diz economista do BNP Paribas. Laís Carvalho diz se preocupar com a escassez de mulheres negras no setor e cria uma mentoria. Agora um outro assunto sobre o julgamento de Bolsonaro. Possíveis destinos de ex-presidente já abrigaram Marcola, Disseu, Valdemar e Torres. Papuda e Papudinha podem receber o ex-presidente condenado por golpe de Estado. Agora, mais um destaque para a COP30. Friedrich Merz afirmou o seguinte: Lula terá que aceitar fato de que a Alemanha é um dos países mais lindos do mundo. Agora um outro assunto internacional sobre o governo Trump. Depois de meses de resistência, Trump sanciona a lei e libera os arquivos do caso Jeffrey Epstein. E em rede, o republicano exalta mandato em meio a menor aprovação e e-mails. Em terceiro lugar, no Chile, quer que candidatos disputem seus votos no YouTube para o segundo turno. E na Espanha, temos aqui que o país se divide entre remover ou cultuar memórias de Franco, que foi um ditador morto há 5 décadas. O premier associa data à proposta que prevê a destruição ou a ressignificação desses monumentos. E sobre passeios, mostra no MIS, em São Paulo, transforma conceitos de Jung em experiência de autorreflexão. Aqui nos diz que esses ambientes instigam visitante a voltar a olhar a si próprio. E a exposição continua até janeiro. Na sessão Pare para Ler de hoje, o que a ciência diz das máscaras menstruais, que é a mais nova moda em beleza nas redes sociais. Recentemente, vídeos de mulheres passando sangue no rosto viralizaram, mas os especialistas alertam que essa prática pode, na verdade, trazer riscos de infecções
por bactérias. No caderno Todas, quem tem medo do gênero na COP30, que nos informa que os conservadores travam negociações para excluir trans. Sobre a economia desta quinta-feira, ministro da Previdência cobra do presidente do INSS provas de crimes cometidos por sua vice. Gilberto Valer Júnior solicitou a Volney Queiroz afastamento de Léa Bressi da função. Uma outra matéria em destaque, também aqui na Folha de São Paulo, é sobre envelhecimento. Por que você deve abraçar novas tecnologias ao envelhecer? Os estudos indicam que o uso de tecnologia pode reduzir o risco de demência em adultos. Sobre crimes virtuais, a promotoria diz que ataque hacker abalou a segurança do Pix e pede indenização ao Estado. Fraude na madrugada do dia 30 visou driblar segurança do regulador e o Banco Central não comenta sobre este assunto. Na política, ataques de vice de Nunes incomodam Tarcísio e devem inviabilizar prefeito para 2026. Auxiliares do governo avaliam que Melo Araújo não teria condições de governar São Paulo. Já nos destaques internacionais, Justiça condena J.D. Vance, não vice de Trump, por ameaças a seu homônimo. James Donald Vance Jr. também ameaçou Musk, o presidente, e seu filho mais velho. Já na Ásia, temos aqui um assunto. Chuvas no Vietnã deixam 16 mortos e residências submersas. O país enfrenta cada vez mais fenômenos extremos, que são agravados pelas mudanças climáticas. Já no cotidiano, o primeiro caso aqui é de violência. Busca por remédios e canetas emagrecedoras impulsiona ataques a farmácias e golpes. Roubo a drogarias cresceu, como informa aqui na matéria. Idoso cai do 15º andar no litoral de São Paulo, instalando luzes natalinas. O SAMU foi acionado, mas infelizmente o idoso faleceu no local. E sobre a situação da guerra entre Israel e Hamas, aqui diz nessa matéria que alunos da USP protestam contra a presença de presidente de ONG pró-Israel em evento da guerra. E estudantes chamam esse presidente desta ONG de genocida. Agora, no caderno de ciência, método identifica alguns dos sinais mais antigos de vida na Terra. Pesquisadores analisaram rochas com cerca de 3,3 bilhões de anos encontradas na África do Sul. Na área da saúde, um estudo brasileiro comprova que o vírus da Zika pode provocar resistência à insulina no cérebro. Resultados sugerem que infecções podem atuar como fator de risco para diabetes tipo 2. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta quinta-feira, dia 20 de novembro, temos aqui esta imagem da editoria de Metrópolis. Dos novos professores contratados pela USP, 14% são cotistas. Desde 2023, 74 dos 532 docentes da Universidade de São Paulo foram escolhidos por cotas, e um deles, o professor de Química José Tiago Correia. Eles são 4% do quadro geral. Já a manchete de hoje é sobre negócios e economia. Fundos públicos de previdência têm 1,8 bilhão sob risco no Master. A maior exposição é do Rio Previdência, com cerca de 1 bilhão de reais. 18 entidades de previdência de estados e municípios, que no total investiram 1,8 bilhão em papéis do Banco Master, podem ficar no prejuízo com o processo de liquidação da instituição financeira. Esses fundos compraram títulos que ajudaram a financiar o avanço do Master depois que o Banco Central apertou a regulação para as captações, com CDBs voltadas a investidores pessoa física. E aqui também nos explica que a maior exposição é a do Rio Previdência, dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, que aplicou cerca de 1 bilhão nos papéis
emitidos entre outubro de 2023 e agosto de 2024, com vencimento previsto para 2033 e 2034. A segunda entidade mais afetada é o Fundo de Pensão do Estado do Amapá, a Amprev, com 400 milhões em papéis do banco. E aqui temos um destaque para este valor, que 400 milhões de reais é o valor que o Fundo de Pensão do Amprev investiu no Banco Master, como nós vimos anteriormente. E sem retorno, aporte em clínica inflou o patrimônio e elevou o risco. E chefe de gabinete de Ibanez Rocha e governo do Distrito Federal viram réus. E liquidante do Master, um ex-servidor do Banco Central, atuou em 8 casos semelhantes. Agora, falando sobre o mapa da criminalidade aqui no nosso país, temos a matéria que o Comando Vermelho atua em cada 4 cidades da Amazônia. De 772 municípios, 344 têm sinais da presença de organizações criminosas, o que transcende os grandes centros urbanos, afirma um estudo nesta área. Na política, relator indica mudanças no PL antifacção, que opõe Lula à Mota. Após a aprovação na Câmara, o presidente Lula afirmou que o projeto enfraquece o combate ao crime e Hugo Mota se queixou de falsas narrativas. Sobre a COP30, a Alemanha decide fazer aporte de 1 bilhão no Fundo Global de Florestas. O anúncio feito pela ministra Marina Silva ocorreu após crise provocada por declarações do premier Friedrich Merz sobre o Brasil. Sobre a educação, o MEC deve acabar com o exame que é pré-teste do Enem. Isso por conta do suposto vazamento das questões. E caminhoneiro confessa que forjou bomba e armou bloqueio no Rodoanel, lá em São Paulo. Sobre a eleição no Chile, Terceiro Lugar quer debate de rivais em seu canal no YouTube. E por último, na área de cultura aqui do estado de São Paulo, temos um destaque para a música Exagerado Volta de Roupa Nova. O hit de Cazuza, de 1985, ganha uma nova versão, remasterizada a partir das fitas originais. Agora, na capa do Jornal Globo de hoje, desta quinta-feira de manhã, temos aqui a manchete sobre negócios. Crise do Master gera prejuízo a 18 institutos de previdência. Investimento de 1,8 bilhão de fundos de aposentadoria de 3 estados e 15 cidades não têm cobertura do FGC e serão investigados pela Polícia Federal. A Polícia Federal vai investigar em quais circunstâncias 18 institutos de previdência investiram 1,8 bilhão em letras financeiras do Banco Master entre outubro de 2023 e dezembro de 2024, quando a instituição já sofria questionamentos no mercado. E esses aportes, feitos por fundos de aposentadoria e pensão de servidores de 3 estados e 15 cidades, não têm direito a resgatar pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e vão virar prejuízo para essas entidades, a ser coberto pelos governos patrocinadores. Rio Previdência, com 970 milhões de reais, e Amapá Previdência, com 400 milhões, concentram os investimentos. A Polícia Federal suspeita de ingerência política nos institutos que negam influência ou erros de gestão. E grandes fundos de previdência complementar fechados e os das estatais federais não têm exposição ao Master. E Rio Previdência mudou a diretoria antes de investir no Master. E BRB contabilizou carteiras de crédito sem comprovantes. E Daniel Vorcaro nutriu aliados políticos que atuaram em favor do Banco Master. Já na política, temos aqui mais um assunto que o governo aposta no Senado para tentar alterar pontos do PL antifacções. Após a derrota na Câmara, Planalto busca mudanças em regras consideradas cruciais, como o Fundo de Financiamento da Polícia Federal
e tipificação de facções criminosas. Na educação, a antecipação de questões expõe riscos de pré-teste do Enem. Para os especialistas, o Ministério da Educação deveria extinguir esse processo de testagem prévia após aluno ter divulgado questões em aula online. E aqui temos uma entrevista que aconteceu com o pesquisador Carlos Monteiro, que fala sobre a saúde humana. Ele afirma o seguinte: não existe nível seguro de consumo de ultraprocessados. E ele mostra como esse tipo de alimento é a causa básica da epidemia de doenças crônicas no mundo hoje. Um outro assunto agora sobre a COP. Cientistas criticam plano para combustíveis fósseis, caminho para corte de petróleo, carvão e gás, no qual Lula se empenha, ignora a realidade do planeta, diz o manifesto. Uma matéria internacional em destaque aqui na capa do jornal Globo: Estados Unidos rejeitaram proposta de renúncia de Maduro. Sob pressão militar crescente dos Estados Unidos, o presidente da Venezuela propôs deixar o cargo em 3 anos, segundo o The New York Times. Porém, os Estados Unidos rejeitaram. Sobre campeonato brasileiro, temos aqui esta notícia que o Fluminense embola ponta. Com um ótimo primeiro tempo, o tricolor ganha de 2-1 do Fla, que vê Palmeiras encurtar a distância, e Vasco perde do Grêmio. Agora, falando agora sobre o Dia da Consciência Negra, o Jornal Globo reuniu aqui alguns destaques especiais para este dia. Temos, por exemplo, na editoria Rio Show, Nos Passos da Pequena África. Passeios lembram a importância do protagonismo negro na região, que une memória, arte e também gastronomia. E nas ruas, corrida de visibilidade. Coletivos de corrida para pessoas pretas se unem em rotas para celebrar a própria história. E aqui, mais abaixo, o impacto do racismo ambiental. Esse tema é discutido na COP30 por quem vive o problema, como é o caso do queniano Michael Lemaia. E sobre registros de tempos sombrios, o Itamaraty digitaliza acervo de documentos apreendidos em navios com escravizados. Agora aqui no Correio Brasiliense de hoje temos o principal destaque: histórias de luta e reflexões para um Brasil de igualdade. Elas são autoridades, parlamentares, professoras e empreendedoras, todas protagonistas em suas atividades. E ontem, véspera do feriado do Dia da Consciência Negra, o jornal Correio Brasiliense promoveu o seguinte debate: Histórias de Consciência, Mulheres em Movimento. Foi um evento aberto pela ministra da Cultura, a Margarete Menezes. E durante mais de 4 horas, as mulheres negras contaram suas jornadas de sucesso que inspiram novas gerações. E neste evento, elas também relataram dificuldades e preconceitos. Houve alguns consensos. O Brasil precisa de ações afirmativas e políticas públicas que aumentem as oportunidades e que a luta contra o racismo exige a participação também de todos. Sobre música, o samba levou de Ribeiro ao sucesso nacional. Radicada em Brasília, a cantora negra conta ao Correio a sua trajetória na MPB. Falando agora sobre o judiciário ainda, falando aí do Dia da Consciência Negra, juízes negros são 14% do total de magistrados do país. Baixa representatividade fragiliza a democracia do judiciário. Agora, uma entrevista em destaque ao CB.Poder foi com o economista e ex-servidor do Banco Central, o Antônio Augusto Pinheiro. Ele diz que o comportamento já acendia o alerta. Ele afirmou que o processo de liquidação do Master foi excessivamente demorado. E busca de assinatura para abertura de CPI. O deputado Rodrigo Hollenberg iniciou a coleta de assinaturas para instaurar uma comissão para investigar fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. E ele criticou o governo do Distrito Federal por defender a compra da instituição, o que não se concretizou. E aqui temos uma fala do governador
Ibanez Rocha, afirmando que não há prejuízos a clientes do BRB. Investigado pela Polícia Federal por supostos repasses ao Banco Master, o Banco de Brasília tem um novo presidente. Nelson Antônio de Souza, ex-Caixa, vai assumir o lugar de Paulo Henrique Costa, demitido após ser afastado do cargo pela Justiça. E ao Correio, o governador Ibanez Rocha garantiu carta branca ao Executivo. Ele afirmou o seguinte: espero eficiência para fazer o BRB continuar crescendo e dar apoio total às investigações, afirmou o chefe do Buriti, que garantiu a normalidade das atividades da instituição. E aqui, nesta imagem, temos o Nelson Souza, que diz que atualmente ele é vice-presidente da Elo. O executivo vai assumir o comando do Banco de Brasília. E ainda falando sobre essa situação do Banco Master, temos aqui essa matéria que a crise do Master leva pânico a fundos de pensões. Caixas de previdência privada administradas por 18 estados e municípios investiram pelo menos 2 bilhões de reais na instituição, que foi liquidada na terça-feira pelo Banco Central por suspeita de fraudes. Só o estado do Rio de Janeiro tinha 970 milhões de reais no Banco Master. E a falência deve prejudicar o pagamento de pensões a aposentados e pensionistas. Agora no jornal Cearense O Povo da manhã desta quinta-feira, temos aqui a manchete sobre política, que trata do plano diretor de Fortaleza. Emendão permitiria construção na floresta do aeroporto. Regra de transição abriria brecha para obras em diversas áreas que hoje são de vegetação. E manobra para a apresentação da emenda Cirra Clima entre vereadores na Câmara Municipal. E o prefeito Evandro nega a ligação com a emenda e destaca a autonomia do Legislativo para mudanças. Já em cidades, Dia da Consciência Negra reforça a contribuição histórica do povo negro. E uma reportagem em destaque: combate ao racismo no futebol é desafio para clubes e entidades. Também temos aqui mais um assunto em destaque agora na editoria Guia Vida e Arte. Exposição que recria cenários da série Chaves está disponível em Fortaleza. Já na economia, Banco do Nordeste lança fundo de baixo risco com aporte a partir de R$1. Agora na capa do jornal Valor Econômico desta quinta-feira, temos aqui um destaque para ambiente. A Nova Zelândia quer ampliar a cooperação bilateral com o Brasil, diz Simon Watts, ministro da Mudança Climática. Sobre a aviação, o Supremo Tribunal Federal derruba a Lei do Rio, que garantia transporte gratuito de animal de assistência emocional. A manchete de hoje fala sobre finanças. Fundos de pensão de 18 estados e municípios têm ao menos R$1,9 bilhão em títulos do Master. Esses dados são de aportes feitos entre outubro de 2023 e dezembro de 2024. Rio Previdência é a instituição com mais dinheiro nesses papéis, R$970 milhões. Na política nacional, o governo busca diálogo no Senado por PL antifacção. Descontente com as mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados no chamado PL antifacção, o governo já começou a tentar estabelecer um diálogo com o Senado, especialmente com o relator da proposta, o Alessandro Vieira. O Palácio do Planalto, no entanto, não poderá contar com o apoio do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para implementar as alterações que deseja. Essa postura de Alcolumbre já é uma reação à provável indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, em detrimento do senador Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado, de acordo com os interlocutores ouvidos, deve adotar uma posição neutra. A escolha de Vieira, considerado um nome técnico, mas que era delegado, é o sinal dessa nova postura de Davi Alcolumbre, que costuma ser aliado do governo na casa. Já um próximo assunto, aqui diz que a União Europeia quer baixar resistência
ao fim dos fósseis. O comissário para o clima da União Europeia defendeu o uso de uma linguagem mais flexível para baixar a resistência dos países ao fim dos combustíveis fósseis. Ele afirmou o seguinte: se vamos chamar isso de roadmap ou usar outra palavra, é secundário. Ele também complementa dizendo que acreditamos que há mérito em tornar esse grupo maior e mais forte. E sobre outro ponto sensível das negociações na COP30, relacionado à triplicação do financiamento para adaptação, o comissário afirmou haver uma grande oportunidade de garantir que a maior parte dos recursos chegue aos que mais precisam. É algo que, segundo ele, o bloco defende de forma consistente. Ele ressaltou, porém, que os europeus não pretendem reabrir de forma alguma uma nova meta coletiva de financiamento climático. Aqui nessa matéria diz o seguinte: Movimento pela Equidade Racial amplia a inclusão. O MOVER, que é a sigla para o nome do Movimento pela Equidade Racial, acelerou neste ano a inclusão de pessoas negras no mundo corporativo. Com 7 novas associadas, totalizando 60 empresas, formou 2.568 novas lideranças negras, o que representa um aumento de 27% em relação a 2024 e gerou 382 mil oportunidades, que é um número 36% maior que o do ano anterior. Para Natália Paiva, ela que é a diretora executiva do MOVER, uma das prioridades para este ano era ampliar os programas de formação e a aceleração de carreiras e consolidar o que já havia funcionado em 2024. Esse plano se concretizou. Abre aspas. Nós tivemos 7 novas associadas, empresas que reafirmaram que esta é uma pauta extremamente importante para a sociedade. E entre as profissionais que passaram neste ano ou ano passado pelos programas estão Aline Santos, que é a gerente da Bayer, Manuela Messias, coordenadora de sustentabilidade da Heineken, e a advogada Kathleen Carneiro, coordenadora trabalhista no Mondelez. Falando sobre negócios ainda, temos aqui outra chamada de capa. Lucro da NVIDIA sobe 65% no trimestre para 31,91 bilhões de dólares. A fabricante de chips NVIDIA registrou um lucro de 31,91 bilhões no terceiro trimestre, que representa uma alta de 65% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita atingiu o recorde de 57 bilhões, avanço de 62%, que é acima do esperado pelos especialistas. Além disso, o faturamento da divisão de centros de dados também alcançou um patamar recorde, somando 51,2 bilhões de dólares, uma alta de 66%. E aqui temos um destaque da nota do diretor-presidente da NVIDIA, o Jensen Huang. Ele afirmou que a demanda por computação continua acelerando e se multiplicando tanto no treinamento quanto na inferência, ambos crescendo exponencialmente. Esse resultado da companhia superou as projeções de mercado, especialmente na margem bruta, em um momento em que a empolgação dos investidores com o setor de tecnologia vem já perdendo aí a sua força. As ações de empresas de tecnologia recuaram nas últimas semanas em meio a temores de uma bolha no segmento de inteligência artificial. E falando agora sobre uma escola antirracista. Por ser uma instituição social, a escola também repercute o racismo estrutural. Foi o que disse a Nilma Lino Gomes, a ex-ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Ela afirmou o seguinte: a escola é, por excelência, aquela que deveria nos formar para a diversidade, para o antirracismo, não só no campo dos valores, mas no conhecimento também. Um outro destaque, falando agora sobre recuperação judicial, a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que a associação sem fins lucrativos não pode pedir recuperação judicial. O entendimento derruba a decisão que havia permitido ao grupo metodista do setor de educação se beneficiar do Instituto para Reestruturação. Sobre exportação de café, temos um destaque que a tarifa imposta pelos Estados Unidos ao café tem afetado o valor das exportações para outras nações.
O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, estima um prejuízo de até 2 bilhões de dólares, com deságio nos preços em relação às cotações na Bolsa de Nova York. E ainda, o déficit comercial dos Estados Unidos caiu 23,8% em agosto, ao mês em que entraram em vigor as tarifas impostas por Donald Trump. Isso segundo o Departamento de Comércio. Esse resultado foi puxado por uma queda de 5,8% nas importações, especialmente de bens de consumo. Agora sobre política, relator do PL Antifacção diz a Lewandowski que o governo errou com comunicação agressiva. O senador Alessandro Vieira afirma ao Valor Econômico que corrigirá inconstitucionalidades do texto que recebeu da Câmara e que a Polícia Federal não perderá nenhum centavo de financiamento. Designado relator do PL Antifacção no Senado, antes mesmo da aprovação da matéria na Câmara dos Deputados, o senador Alessandro Vieira já iniciou uma articulação com o governo federal para que a tramitação na casa seja célere e equilibrada. E na quarta-feira, no último dia 19 de novembro, o parlamentar conversou com o ministro da Justiça, que é o Ricardo Lewandowski, e ouviu um pedido para uma análise técnica e cuidadosa desse projeto. Em contrapartida, pediu que o Executivo não adote a estratégia de comunicação que usou durante a tramitação do texto na Câmara, que considerou agressiva ao Congresso. E o Planalto busca diálogo com o relator do PL Antifacção no Senado. O presidente da Casa não deve dar apoio às tentativas de mudança no texto em relação à provável indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E aqui também temos que Mota reage a ataques ao PL Antifacção e diz que questões eleitorais motivaram o governo. O presidente da Câmara defende texto do deputado Guilherme Derrite. Agora, ainda sobre este mesmo assunto da PL Antifacção, o projeto pode abrir brechas para favorecer criminosos. Especialistas em direito dizem que texto aprovado na Câmara tem um conflito com outras leis e cria um potencial de nulidades. E Lula avalia indicar Messias ao Supremo até sexta-feira, mas os aliados sugerem adiar. Alcolumbre ainda estaria digerindo a preferência do presidente por AGU. E essa opção por Jorge Messias para o Supremo pode afastar apoio de Alcolumbre ao PL Antifacção. Isso porque o senador estaria incomodado por Lula preferir o AGU em detrimento de Rodrigo Pacheco, que é aliado de primeira hora de Davi Alcolumbre. Um outro assunto, o pessoal diz que Ramagem pode ter fugido para os Estados Unidos e pede prisão imediata do deputado. Essa solicitação é feita após reportagem flagrar parlamentar do PL em Miami. Agora um próximo destaque também sobre a trama golpista. Bolsonaro já pode recorrer de novo ao Supremo, entende os prazos e as possíveis respostas de Alexandre de Moraes. Defesas do ex-presidente e de outros 6 integrantes do núcleo crucial vão questionar condenação por envolvimento em trama golpista. E vice de Nunes critica Tarcísio de Freitas e cobra a defesa de Bolsonaro. Bandeira do governador na segurança, ações na Cracolândia geram desgastes entre Tarcísio e Melo Araújo. E prisão de Vorcaro pela Polícia Federal tira o sono em Brasília. Agora um outro destaque que temos aqui no Valor Econômico desta quinta-feira. Acabou a impunidade. Comemora Tarcísio com os governadores. O governador de São Paulo articulou nos bastidores a aprovação da proposta junto com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Aqui nos informa que, com foco nas eleições de 2026, governadores de direita buscam se beneficiar politicamente do projeto de lei antifacção, aprovado pela Câmara, e tentam capturar a principal bandeira do governo do presidente Lula
no combate a facções criminosas. Em sintonia com lideranças partidárias da direita e do Centrão, que atuaram em conjunto na Câmara para derrotar o governo federal, os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Goiás, Ronaldo Caiado, de Minas, Romeu Zema, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, participaram das discussões sobre o texto em Brasília e comemoraram a aprovação do projeto, mas sem citar que a proposta, na realidade, é de autoria do governo Lula. E CPI do crime organizado ouvirá dirigentes estaduais. Aqui diz que serão convidados governadores e secretários de segurança pública dos estados. Também temos aqui sobre isso a mesma CPI. Ela vai questionar CNJ sobre exame em detentos antes de progressão de pena. O presidente da comissão, Fabiano Contarato, diz que cobrará informações após Moro acusar progressão automática de detentos. E o vice de Nunes ataca prefeito e Tarcísio por ação na Cracolândia. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Melo Araújo vê exploração política e cita esquema de desvios. E senadores indicam mudanças no PL antifacção e relator promete uma revisão técnica. Alessandro Vieira afirma que realizará audiências públicas para discutir essa proposta. E após essa aprovação de PL antifacção, Fachin, Mota e Alcolumbre discutem projetos de interesse do Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal falou sobre programa para medidas voltadas a estabelecimentos prisionais. Esse texto do PL antifacção, aprovado na Câmara, asfixia financeiramente Polícia Federal e enfraquece a Receita Federal, afirma Fernando Haddad. Lembrando que por 370 votos a 110, o plenário da Câmara aprovou o texto base do projeto de lei antifacção. Também temos aqui mais outros assuntos, que União Brasil cogita tentar no Senado equiparar facções ao terrorismo no PL antifacção. Essa proposta, bandeira da oposição, foi retirada da versão aprovada pelos deputados. E Pacheco não dá certeza de que trabalhará por aprovação de indicado de Lula ao Supremo. Ele afirma que vamos aguardar. Em uma reunião na segunda-feira, o presidente comunicou ao senador que escolheu o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga. E Pacheco recusou disputar governo de Minas Gerais e sinaliza encerrar a sua vida política. E esses foram os principais destaques das capas dos principais jornais aqui do nosso país. E às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Até mais. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025. Daremos início aos nossos destaques desta segunda edição pelo site do Jornal Globo. O destaque de hoje é sobre a economia. Demissões, bloqueio de acessos e balanços, os primeiros dias da liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Encabeçado por veterano nesses tipos de caso, o processo de fechamento da instituição financeira começou nesta terça-feira. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio aponta notável coincidência entre nomeação de diretores para o Rio Previdência e investimentos no Banco Master. 3 integrantes da diretoria do órgão estadual foram nomeados poucos meses antes do primeiro investimento no Master. E o Tribunal de Contas vai investigar se alguma cidade fluminense fez um aporte no banco liquidado. E a Justiça mantém a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A desembargadora afirma que a liberdade de banqueiro representa um risco concreto. E falando sobre política, o presidente Lula sinaliza a indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal e aliados esperam uma definição.
A expectativa no governo é que o comunicado saia antes de viagem internacional de Lula nesta quinta-feira. Sobre o caso da PL antifacção, após derrota, governo reage contra impacto no caixa de Polícia Federal e Receita e tenta mudar texto no Senado. Aliados do Planalto aumentaram a pressão por modificações em pontos considerados cruciais pelo Executivo para reforçar o combate a grupos criminosos. E Lula entra nas discussões, mas documento final não avança. Após transformar o encontro global em uma bandeira política, petista se empenha em buscar desfecho significativo para a COP30, como menção clara rumo ao fim do uso de combustíveis fósseis. Agora, observando o carrossel de imagens desta quinta-feira, primeiro assunto aqui é para o Rio. Projeto da Prefeitura para entorno do Sambódromo prevê mergulhão, biblioteca e até uma área verde no lugar de viaduto. Em esportes, Diogo Dantas escreve o seguinte texto: Flamengo ainda busca uma forma de ter Pedro na final de Libertadores. E sobre o Dia da Consciência Negra, que é esta quinta-feira, confira um mapa para explorar a Pequena África, que é um passeio que celebra memória e cultura. E coletivos de corrida para pessoas pretas comemoram o Dia da Consciência Negra com treinos em rotas especiais. E também no Rio de Janeiro, documentos do Itamaraty sobre navios apreendidos no século XIX contam a história do tráfico de escravizados para o Brasil. E ainda sobre economia, regulação de fundos, captação de recursos em plataformas e autonomia. Veja os debates que o caso Master abre no Banco Central. Lembrando que a autoridade monetária decretou a liquidação em instituição financeira por grave crise de liquidez. Também sobre esportes, há 4 rodadas do fim, confira os jogos de Flamengo e Palmeiras na reta final da temporada. Também temos aqui um assunto para a saúde. Não existe nível seguro de consumo de ultraprocessados, diz o professor da Universidade de São Paulo, a USP, que criou a classificação dos alimentos. Em entrevista ao Globo, epidemiologista Carlos Monteiro, que cunhou o termo ultraprocessado, isso lá em 2009, fala sobre a nova série especial sobre os produtos numa revista científica. Já uma matéria em destaque na editoria internacional aqui do jornal, Trump enquadra Maduro como líder de rede criminosa, mas especialistas afirmam que cartel de Los Soles não existe como organização real. Apesar da escalada retórica dos Estados Unidos, que já classificaram o grupo como uma entidade terrorista, analistas dizem que eles não operam como uma organização, mas que servem de rótulo para a corrupção de militares. Um outro destaque: incêndio de grandes proporções atinge prédios comerciais em São Bernardo do Campo. 2 edifícios foram comprometidos pelas chamas e o telhado de um deles chegou também a desabar. Isso aconteceu na manhã desta quinta-feira em São Paulo. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem 30 dias para divulgar arquivos do caso Epstein após Trump sancionar a lei. Contrário à divulgação em momento inicial, o republicano acabou cedendo a pressões, incluindo por parte do próprio partido. E Sandrão processa Prime Video por causa de Tremembé e pede 3 milhões de reais. Ela alega que a produção contou mentiras, principalmente sobre a participação dela no sequestro e assassinato de adolescente. Agora um outro destaque aqui no site do Jornal Globo. Uma pesquisa aponta onde o racismo é mais evidente em capitais do Brasil. Um levantamento do Instituto Cidades Sustentáveis com IPSOS-PEC destaca que 10% da população dessas cidades diz não existir diferença de tratamento entre negros e brancos. Outro assunto:
o encontro em Porto Alegre, que deu origem ao feriado de Zumbi dos Palmares. Grupo de ativistas gaúchos começou a mobilização para resgatar a memória do herói quilombola em 1971. E uma Miss precisou de 7 meses e equipe de 15 pessoas para confeccionar roupa. A Maria Gabriela Lacerda usou o modelo na etapa preliminar do Miss Universo 2025, que coroará a rainha na noite desta quinta-feira, que afirma que foi um vestido de Nossa Senhora. Como a gente consegue observar aqui nesta fotografia, a brasileira desfila de Nossa Senhora Aparecida. A piauiense declara sua fé e conta por que escolheu a figura religiosa para representar a cultura brasileira. Um próximo destaque também aqui no site do Globo: Conceição Evaristo posa com fantasia das baianas do Império Serrano. A experiência me traz toda uma memória ancestral. A escritora será homenageada pela Escola de Madureira no próximo Carnaval. E também, ainda sobre o Rio de Janeiro, a agenda gratuita no Jardim Botânico tem oficinas, filme premiado e aula baile de charme. A programação passa a integrar calendário anual de atividades do parque. E a área da Penha teve 2 em cada 3 mortes pela polícia em todo o estado no mês de outubro, devido à mega operação. No total do estado, o índice subiu 202% no mês passado, na comparação com outubro de 2024. E ainda temos aqui a repercussão dessa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. O irmão de policial civil morto na operação da Penha em Alemão vai ao BOPE agradecer sargento, que rastejou para tentar resgatá-lo. O sargento do BOPE, que tentou salvar Rodrigo Cabral, detalha o resgate em meio ao fogo cruzado na Mata da Vacaria, na Penha. Lembrando que essa ação deixou 121 mortos, 4 deles foram policiais. E aqui a gente consegue ver imagens de drone, mostram um policial segundos antes de ser morto por criminosos na mega operação do Rio de Janeiro. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui uma matéria sobre o Banco Master. A Justiça nega habeas corpus e mantém prisão de Daniel Alvorcaro. Em uma decisão tomada nesta quinta-feira, a desembargadora Solange Salgado da Silva, ela que é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, rejeitou o pedido de liberdade apresentado pela defesa do banqueiro. E de acordo com a desembargadora, o cenário apontado pelas investigações revela uma fraude sistêmica e tentativas de obstrução à fiscalização, o que colocaria em risco a ordem pública e econômica caso Alvorcaro fosse solto. E parlamentares preparam agora a CPI do Banco Master. O ex-governador do Distrito Federal e o deputado Rodrigo Hollenberg já se movimenta para coletar as assinaturas necessárias para instaurar a CPI do Banco Master. Aqui diz que esse escândalo da operação da Polícia Federal, que flagrou fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master, repercutiu no Congresso Nacional. Na Câmara, o deputado e ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, iniciou a coleta de assinaturas para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar aí o suposto esquema financeiro. Até o momento, apenas 33 deputados assinaram o requerimento. E para Rodrigo, a gravidade e a complexidade do caso exige uma investigação que ultrapasse os limites da esfera penal individual, atingindo diretamente o interesse público e a ordem econômica e social. E abre aspas. Até agora nós temos 33 assinaturas, mas nós começamos na noite de terça e por causa do feriado a Câmara está vazia. Mas vamos intensificar a coleta de assinaturas a partir da próxima terça-feira. E é fundamental a gente fazer uma CPI, pois estamos diante do maior escândalo
o maior desvio de recursos públicos na operação. Fecha aspas, prometeu. E sobre o Dia da Consciência Negra, Justiça brasileira segue branca. Apenas 14% da magistratura é negra. Aqui nos informa que no Dia da Consciência Negra, dados do CNJ mostram que, embora o Brasil seja um país de maioria preta e parda, a presença de juízes negros segue mínima. Em Ceilândia, temos aqui um caso de superlotação. Van com capacidade para 16 transportava 40 pessoas. Veículo com capacidade para levar 16 pessoas transportava 40. A ANTT autuou o motorista por transporte irregular e providenciou a remoção dessa van. E ainda falando sobre investigação, temos uma notícia que o chefe de gabinete de Ibanez e governo do Distrito Federal se tornam réus na CVM. Esse caso ocorre em meio à crise que levou ao afastamento do presidente do Banco de Brasília na última terça-feira, dia 18 de novembro. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, tornou réus o governo do Distrito Federal e chefe de gabinete do governador Ibanez Rocha, em processo envolvendo o Banco de Brasília, que é o BRB, e ambos já receberam essa citação. E Juliana responde ao processo na qualidade de integrante do Conselho Fiscal do Banco e do governo do Distrito Federal na qualidade de acionista da companhia. E os detalhes sobre o caso não são públicos. E lembrando que o presidente do BRB, que é o Paulo Henrique Costa, também foi afastado do cargo na terça-feira, dia 18, em meio à investigação da Polícia Federal e do Ministério Público sobre a gestão do Banco Master. E aqui temos um caso de confusão generalizada. Aqui diz que estudantes trocam socos no Mineirão durante a maior aula de inteligência artificial do mundo. Antes de começar a aula sobre a IA, que seria a maior produzida no mundo, alunos relatam confusões entre turmas dentro e também fora do estádio. Vídeos compartilhados nas redes expõem diversos momentos de brigas entre estudantes no Mineirão na quarta-feira, dia 19. O local estava recebendo a maior aula de inteligência artificial, reunindo aproximadamente 30 mil jovens. Agora, um outro assunto sobre o judiciário. O Partido PSOL pede prisão de Ramagem após deputado ser visto em Miami. Segundo os parlamentares, tudo indica que Ramagem fugiu do Brasil. A prisão foi solicitada pelos deputados Pastor Henrique Vieira, Glauber Braga, Chico Alencar, Tarcísio Mota e também Talíria Petroni. E sobre segurança pública, temos aqui esta matéria em destaque no site do Correio. Entenda como o crime organizado contamina a Amazônia. As facções dominam 44% dos municípios dessa região, de acordo com o relatório. E os grupos conjugam poder financeiro com desmatamento. Aqui nos diz que a expansão e consolidação das organizações criminosas, como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, reconfiguram a dinâmica territorial, ambiental e social da região da Amazônia Legal, que está se consolidando como um ecossistema criminal complexo. E dados da pesquisa Cartografias da Violência na Amazônia mostram que 344 dos 772 municípios amazônicos, que corresponde a 44,6%, apresentam evidências da presença de facções criminosas este ano. Agora, o próximo destaque é sobre imposto de renda, que diz que a Receita libera nesta sexta-feira, amanhã, dia 21 de novembro, consulta ao lote residual do IRPF. Mais de 214 mil contribuintes terão acesso à restituição, que soma 494 milhões, com prioridade para idosos, pessoas com deficiência e profissionais do magistério. Falando sobre história, Missa dos Quilombos.
a celebração com músicas de Milton Nascimento, que ajudou a criar o Dia da Consciência Negra. Convidado por bispos que faziam oposição à ditadura, o cantor deu rosto e voz ao evento que se tornou um marco do movimento negro aqui no nosso país. E sobre Tony Tornado, as 1001 vidas do homem que fez o Brasil assumir o seu Black Power. Em entrevista à BBC News Brasil, Tony Tornado diz que ainda está esperando o seu melhor papel. Ele afirma o seguinte: sempre tive essa gana de viver porque eu ainda não conseguirei alcançar o que eu tenho aqui na cabeça. Falando agora sobre meio ambiente, moradores de Padre Bernardo denunciam mau cheiro e moscas. A população reclama de problemas na região após um novo desmoronamento de lixo no aterro Ouro Verde no dia 12 de novembro, quando uma massa de resíduos cedeu, provocando transtornos à população. E médico é condenado após dizer que mamografia causa câncer de mama. Essa declaração ocorreu no ano passado, justamente no mês do Outubro Rosa, que lembrando que é um mês dedicado à conscientização sobre a doença. Esse conteúdo que ele publicou se tornou alvo da justiça e havia sido publicado também no Instagram e no canal de Lucas Ferreira Matos no YouTube. E ele é um médico de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Sobre a Conferência do Clima, COP30 corre contra o relógio por acordo global. Em Belém, o presidente Lula e ministros participaram de rodadas de negociação com representantes das delegações estrangeiras, diplomatas e também lideranças populares para acelerar a busca por consensos que salvem a Conferência do Clima. E aqui temos um texto que fala sobre infância, um texto de Cida Barbosa, ao Correio Brasiliense. Conscientização tem de ser ampla. Somos um país em que persiste a hedionda cultura de espancar e humilhar meninos e meninas para corrigi-los. E de acordo com a secretaria, o aluno e sua família foram atendidos pela Coordenação Regional de Ensino. No caso aqui fala da história de uma criança. Um outro destaque, agora sobre a Venezuela, Estados Unidos recusaram oferta de Maduro. Diz jornal. The New York Times revela que Donald Trump não aceitou a proposta do presidente da Venezuela para renunciar em um prazo de 2 anos. E o titular da Casa Branca teria autorizado operações secretas da CIA dentro do país sul-americano. E como jogos online estimulam apostas reais, um estudo que acompanhou 2.000 meninos e meninas de 10 a 17 anos sinaliza que quem gosta de videogames com prêmios aleatórios, como acontece nos jogos de azar, é mais propenso a jogar com dinheiro de verdade. Agora, no caderno de cidades aqui do Correio, políticas públicas para a inserção de negros no mercado de trabalho. No CB.debate Histórias de Consciência, Mulheres em Movimento, participantes buscam soluções para a persistência do racismo estrutural e processos seletivos excludentes, que limitam a inserção e a ascensão também de pessoas negras. E gestoras destacam a necessidade de ações para combater o racismo. E a doutora Jane destaca a necessidade de políticas públicas com recorte de raça. E a deputada atribuiu o sucesso de sua carreira às oportunidades conquistadas por meio da educação. E ainda o Fábio Félix afirma que ignorar o racismo significa negar direitos. O deputado do PSOL falou sobre as iniciativas que são discutidas na Câmara Legislativa do Distrito Federal que abordam esse tema. Agora, um outro assunto é sobre serviços. Quadras da Estrutural ficarão sem energia nesta quinta. O Tribunal de Justiça realiza a 6ª edição do Congresso Maria da Penha Vai à Escola e premia alunos.
O tribunal premiou trabalhos realizados por professores e alunos sobre violência contra mulheres e também meninas. E sobre ciência, Copa SESI de Foguetes reúne estudantes do Distrito Federal em uma competição científica. Foram 2 dias de desafios, lançamentos, oficinas e apresentações científicas, com premiações para o desempenho técnico e criatividade dos participantes. Agora sobre tráfico, adolescente embarca em transporte por aplicativo para levar pó e skunk para a Asa Norte. Menor saiu de Planaltina com destino à Asa Norte. Ele foi apreendido pela Polícia Civil e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente. E neste fim de ano, o Detran já começou a reforçar a fiscalização nas ruas do Distrito Federal. Estão previstas mais de 1,5 mil ações de policiamento e fiscalização até 4 de janeiro, com foco em locais de maior consumo de bebidas alcoólicas e de grande circulação de pessoas. E sobre a sessão especial COP30 aqui do Correio Brasiliense, Big Techs são negligenciadas na COP30, diz a agência da ONU. Segundo artigo do braço tecnológico da ONU, as discussões na COP30 em Belém estão deixando de lado os impactos negativos do campo digital nas mudanças climáticas. E aqui nós temos também uma polêmica. Obra chinesa apresentada na COP30 provoca reação de líderes evangélicos em redes sociais. A escultura que une onça e dragão em Belém recebe críticas por suposto simbolismo contrário à tradição cristã. E essa obra foi concebida para representar a junção entre ancestralidade amazônica e elementos da mitologia chinesa, compondo o legado cultural deixado pela conferência. E ainda sobre a COP30, como funciona o fundo que quer usar a lógica do mercado financeiro para proteger as florestas. Fundo para florestas é elogiado por ambientalistas, mas o adiamento de investimentos é um ponto que merece atenção. Na política, PEC, que prevê o fim dos pardos, é tema de audiência na Câmara. O autor da proposta, que é o deputado Hélio Lopes, argumenta que o termo não deve ser incluído no conceito de negro. E deputado do PT troca socos com um homem no centro de Curitiba. O PT afirma que o ataque não foi um caso isolado e está inserido em contexto de racismo estrutural e tentativa de silenciamento no caso de lideranças negras. Um próximo assunto também em destaque é sobre segurança pública. PL antifacção dispara a tensão entre Lula e Mota. Chefe do Executivo afirma que o projeto aprovado pela Câmara altera pontos centrais do texto do governo e enfraquece o combate ao crime organizado. Agora, o presidente da Câmara reclama de inverdades e diz que o Executivo errou ao não compor com união contra a criminalidade. E Caiado defende a equiparação do narcotráfico ao narcoterrorismo. Defensor de ações mais ostensivas, o governador de Goiás participa em Brasília da reunião de líderes na Câmara dos Deputados. E ainda, por débito de 13 mil, o nome de Eduardo Bolsonaro entra na dívida ativa. Essa ação foi resultado de um pedido da Câmara dos Deputados em decorrência a faltas do parlamentar. E lembrando que, atualmente, o pagamento de salário de Eduardo está bloqueado por decisão do Supremo, o que impede a geração de novas pendências financeiras. Já nos principais destaques aqui do nosso país, a conturbada vida de João Cândido, líder da revolta da Chibata, preso, expulso da Marinha e internado como um louco. O João Cândido liderou uma revolta de mais de 2,3 mil marinheiros em 1910. Após o episódio, eles foram duramente punidos. E a Anvisa
autoriza a Embrapa a realizar pesquisas com cannabis. Em um caso que aconteceu em São Paulo, temos aqui uma novidade: motorista que bloqueou o rodoanel com carreta simulou um sequestro de bomba. Lembrando que esse caso ocorreu lá em Itapecerica da Serra, Grande São Paulo, na última quarta-feira, dia 12 de novembro. O motorista da carreta, que ficou atravessado no rodoanel Mário Covas, na Grande São Paulo, por suspeita de sequestro e explosivos alocados na cabine do veículo, confessou à polícia ontem, quarta-feira, dia 19 de novembro, que inventou toda a história e produziu ele mesmo toda a imitação da bomba. Dener Laurito dos Santos, de 52 anos, entrou em contato com o Centro de Controle Operacional da Rodovia na quarta-feira, relatando que estava sendo vítima de sequestro, que havia explosivos na carreta em que se encontrava. No momento em que foi resgatado, estava alterado, dizendo coisas desconexas. E durante o interrogatório, a Polícia Civil confrontou o homem por inconsistência entre a apuração e o que havia sido relatado por ele. E foi aí que ele admitiu que forjou toda essa situação, armou o artefato e se amarrou sozinho dentro da cabine. Imagens distantes obtidas pelos agentes mostram quando ele estaciona o veículo e joga uma pedra no próprio caminhão. E objeto este que teria dado início ao que chamou de ataque. Agora, em nota, a Polícia Civil do Estado afirmou que o homem foi indiciado por falsa comunicação de crime, conforme o artigo 340 do Código Penal. E o próximo assunto também é para o Dia da Consciência Negra. Por que o cabelo é tão importante no movimento negro? Antes de serem traficados e enviados para as Américas, aqui nos explica que muitos africanos carregavam na cabeça um símbolo que ia além da estética, que é o próprio cabelo. E o movimento acusa prefeito de sabotar feriado da consciência negra. A organização argumenta que o ato municipal que libera o comércio em 20 de novembro ignora a Constituição, que dá à União a competência para definir normas gerais sobre feriados e direito do trabalho. E essa medida, que foi publicada em 12 de novembro, também libera o funcionamento do comércio nos bairros e nos shoppings, com base na Convenção Coletiva e na Lei Municipal número 2.299 de 2001. Nos destaques sobre a economia, aeroportos de Minas são vendidos a grupo mexicano. Operação de 11,5 bilhões de reais marca a saída da Motiva do segmento aeroportuário e abre caminho para novos voos entre Brasil e México. Falando agora sobre benefícios sociais, que é um próximo destaque ainda no site do Correio. Governo define prazos para a biometria de beneficiários. Essa medida busca padronizar os cadastros, combater as fraudes e também evitar impactos imediatos sobre usuários do INSS e do CadÚnico. Em negócios, temos aqui um destaque para plano de saúde. Bradesco Saúde aposta no Centro-Oeste para ampliar presença entre MPS. A empresa promoveu em Brasília o lançamento oficial da nova linha Efetivo Plus, que será uma cobertura nacional. E sindicalização cresce pela primeira vez desde 2012 e atinge 8,9%, de acordo com o IBGE. No total, 9,1 milhões de pessoas estavam associadas a sindicatos em 2024, um avanço de 812 mil em relação ao ano anterior, quando o todo somava 8,3 milhões, que corresponde aí a 8,4%. Os principais destaques sobre esportes: Roberto Assaf, 10 dias para a demissão de Felipe Luiz. E Neymar celebra gol e explica frieza. Ele disse que aprendeu com Romário. E no Rio de Janeiro, a LERJ aprova parecer e terreno do Newton Santos pode ir a leilão. E Flamengo está entre os clubes mais odiados do Brasil, revela um ranking. Na editoria internacional,
Mãe e filho são diagnosticados com câncer em um intervalo de 1 hora. O Damon e Britney foram diagnosticados com câncer cerebral e neoplasia gestacional, respectivamente. Sobre os Estados Unidos, Trump sanciona a lei de divulgação dos arquivos de Jeffrey Epstein. E o que acontece agora? A medida obriga o Departamento de Justiça a divulgar todas as informações de sua investigação sobre Epstein em até 30 dias. E sobre o conflito em Gaza, temos aqui mais outras informações. 4 mortos em Gaza após novos bombardeios israelenses. Nesta quinta-feira, a Defesa Civil de Gaza informou que havia resgatado 3 mortos e 15 pessoas feridas após um bombardeio israelense sobre uma casa a leste de Khan Yunis. Como a gente consegue observar nesta imagem, crianças palestinas vasculham escombros do prédio do Ministério das Doações Religiosas em Gaza após um novo ataque israelense. E Justiça espanhola condena a Meta a pagar 479 milhões de euros por concorrência desleal. O Tribunal Comercial encarregado do caso considerou que a empresa norte-americana obteve uma vantagem competitiva significativa ao realizar publicidade em suas redes sociais. Agora, sobre ciência e saúde, temos aqui um assunto. Cialorreia na gravidez, sintoma raro que causa salivação intensa. Também sobre história, o primeiro beijo surgiu há 21 milhões de anos, afirmam os cientistas. E NASA divulga imagens inéditas do cometa 3I Atlas. E antes de darmos continuidade, nós faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para de vir gente visitar. Um baiãozinho no prato, com o peixinho torrado, né? e não para. O caba chega a salivar. É de ficar besta com a beleza natural da serra ao sertão e também ao litoral. Terra de rendeiras, Arte feita em couro e riqueza cultural. sou apaixonado, um lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. E não para, esse é o meu estado. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Agora, no site de notícias do jornal Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria na editoria de política. PL Nacional apoia vice para o governo do Mato Grosso e ignora senador do partido. E no Congresso,
Eduardo Bolsonaro é incluído na lista de devedores da União. E Caribe, Riviera Francesa, Miami e Brasília, os destinos do avião de Vorcaro apreendido pela Polícia Federal. A aeronave passou por locais onde o banqueiro articula com políticos, vê familiares e também faz aí as festas. Sobre as eleições do próximo ano, ataques de vice de Nunes incomodam Tarcísio e devem viabilizar prefeito como opção para 2026. Auxiliares do governador avaliam que Melo Araújo não teria condições de comandar a capital paulista. E direito se torna emancipador com pessoas negras, diz juíza citada para a vaga no Supremo. A ex-secretária-geral do CNJ, Adriana Cruz, afirma que diversidade ajuda a justiça a enxergar o racismo. E o ministro cobra do presidente do INSS provas de crimes cometidos por vice. E Maria Hermínia Tavares escreve: o que as eleições no Chile revelam? Houve metamorfose nas forças políticas em 3 democracias sul-americanas. E José Dirceu coordenará novo programa do PT em busca de maioria por reforma social. Aqui diz que o petista fala em considerar nova conjuntura internacional e brasileira, mais à direita. Um outro destaque aqui no site do Folha de São Paulo diz que representantes da sociedade civil em Conselho da Criança rebatem críticas de ex-presidente. O manifesto fala em fortalecimento do CONANDA como instância de Estado e não de governo. E o Partido PSOL diz que discorda de lei sancionada por Lula que proíbe a linguagem neutra. O presidente do partido argumenta que esse debate não deve ser reduzido a uma mera disputa política. E Hugo Mota intermediou conversa de derrite com o número 2 de Haddad sobre destinação de recursos do crime. O presidente da Câmara se mostrou surpreso com crítica de ministros sobre asfixia à Polícia Federal. Já no site do Estado de São Paulo, temos aqui o destaque de hoje. Indicado de Alcolumbre ignorou alertas e investiu 100 milhões de aposentados do Amapá no Master. A Amapá Previdência fez 4 aportes em títulos do banco, mesmo sob protesto de conselheiros. O fundo disse que seguiu as normas e Alcolumbre nega influência em decisões de investimento. E a desembargadora vê um cenário de fraude sistêmica e nega habeas corpus a Daniel Vorcaro. E BRB e Master continuaram com fraudes mesmo sob a lupa do Banco Central, afirma a Justiça. E a Polícia Federal apreendeu 230 milhões em obras de arte, dinheiro vivo, carros, joias e jatinho. Lembrando que Daniel Vorcaro foi preso nessa segunda ao tentar fugir do país. A defesa nega e diz que ele coopera com a operação da Polícia Federal. Falando sobre saúde mental, que é um outro destaque também no site de hoje, estudo avalia como o hábito interfere no risco de demência, e o hábito seria, no caso, ouvir música. A pesquisa investigou quais fatores estão associados aos riscos de desenvolver diferentes tipos de doença e em que medida mudanças no estilo de vida podem fazer a diferença. Agora, na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui estes 3 textos. O primeiro, uma lei capenga contra as facções. Há méritos no texto do PL antifacção, mas persistem omissões e conflitos normativos que pedem exame crítico. Já o próximo texto, os sinais de falência fiscal do país. Dados comprovam. Aumento de gastos que caracteriza o governo Lula está anulando ganhos de arrecadação federal. Já o último texto de opinião disponível aqui no Estado de São Paulo, desta quinta, a verdadeira função do FGC. Fundo Garantidor de Crédito não pode mais servir como prêmio à irresponsabilidade. Já no Supremo Tribunal Federal, no site do Judiciário,
Supremo avança no julgamento sobre incentivos fiscais a agrotóxicos. Na sessão de ontem, quarta-feira, foram apresentados mais 5 votos e formadas 3 correntes distintas. Também temos aqui a notícia que o Supremo invalida a norma do Rio de Janeiro, que trata de transporte de animais de assistência emocional em cabines de aviões. O plenário entendeu que essa norma estadual oferece proteção insuficiente aos passageiros quando comparada com a legislação federal. STF vai decidir controvérsia sobre competência para julgar processo que trata de vínculo de servidores da FUNASA. A Corte instaura pela primeira vez incidente de assunção de competência e andamento de processos semelhantes nas demais instâncias fica suspenso. Também temos uma outra matéria que a Concif questiona no STF decreto que suspendeu crédito consignado de servidores de Mato Grosso. E a entidade diz que norma editada pela Assembleia Legislativa invadiu competência da União e interferiu em contratos privados. E o Supremo mantém perda de bens acertada em acordo de colaboração premiada. E o entendimento é de que a devolução de valores ilícitos prevista em acordo não depende de condenação definitiva para ser concretizada. E o Dia da Consciência Negra e ponto facultativo suspendem prazos processuais no Supremo. E também não haverá expediente na Secretaria do Tribunal. Já um outro destaque também aqui no site de notícias. O presidente do STF destaca o papel da advocacia para a defesa da democracia constitucional. Em cerimônia dos 95 anos da OAB, o ministro Edson Fachin afirmou que uma advocacia autônoma e combativa é sinal de uma democracia pujante. Agora, na Agência Brasil, no site de notícias da Agência Brasil, temos a primeira matéria em destaque desta quinta, que é sobre direitos humanos. Palmares fala em avanços, mas alerta para racismo sistêmico no país. O Dia da Consciência Negra lembra a data da morte de Zumbi dos Palmares. E o presidente da fundação também advertiu, entretanto, que o cenário continua a não ser o ideal, apesar de conquistas. Divisão sexual do trabalho não desapareceu, diz influencer feminista. A Jaque Conserta promove a autonomia feminina ensinando reparos em casa, isso para as mulheres. E professores da Universidade de São Paulo lançam filme no Dia da Consciência Negra. Documentário sobre Cabo Verde será exibido no Museu da Imagem e do Som. Sobre esportes, em um clássico movimento, Fluminense derrota Flamengo no Maracanã. Palmeiras não passa de empate sem gols com o Vitória. Falando sobre meio ambiente, a Alemanha dará 1 bilhão de euros para florestas tropicais, afirma Marina Silva. O presidente Lula passou o dia na COP30 para destravar acordos. No judiciário, como vimos anteriormente em outros jornais, pessoal pede prisão de Ramage após o deputado ser visto em Miami. E deputados encaminharam o pedido ao Supremo Tribunal Federal. O outro destaque, deputado Renato Freitas diz que briga na rua foi em reação a racismo. Renato Freitas aparece em vídeo trocando socos com outro homem na rua. Esse caso aconteceu ontem, quarta-feira, dia 19. Sobre direitos humanos, o Ministério repudia a ação da Polícia Militar por causa de desenho de orixá em escola. Pai acionou a polícia após ter visto o desenho da filha. E Gilmar Mendes afirma o seguinte: ninguém faz roça sem desmatar. A declaração foi feita em julgamento sobre benefícios para os agrotóxicos. Na economia, dólar encosta em R$ 5,34 após ata de reunião do Banco Central dos Estados Unidos. A bolsa cai 0,73% e volta aos 150 mil pontos. E seleção desembarca nas Filipinas
para a disputa do Mundial de Futsal. A primeira edição da competição será realizada a partir de amanhã, sexta-feira, dia 21 de novembro. E novos benefícios sociais exigirão RG nacional a partir do mês de maio. E a biometria passa a ser 100% obrigatória em janeiro de 2028. Também temos aqui um outro destaque, já na editoria de Direitos Humanos. Estado usa leis para justificar mortes contra negros, afirma pesquisador. O professor da FGV aponta o alto número de casos arquivados pela Justiça. Sobre o meio ambiente, temos aqui mais um destaque. Só existe justiça climática se houver justiça de gênero, afirma a ministra. Dia de Gênero na COP30 debateu a relação entre mulheres e clima. E especialistas alertam para golpes em ressarcimentos do Banco Master. A FGC não usa intermediários, não cobra taxas nem também antecipa aí os pagamentos. E Supremo suspende lei sobre transporte aéreo de animais de apoio emocional. A legislação do Rio de Janeiro determinou gratuidade do serviço. E sobre a Black Friday temos a informação que deve movimentar 5,4 bilhões no comércio do país. A maior fatia ficará com hiper e supermercados, prevê o CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na área da saúde, primeira unidade inteligente do SUS será no Hospital da USP. A iniciativa pretende reduzir o tempo de espera de emergência. Já sobre a economia, temos aqui a matéria que o PL antifacção, aprovado pela Câmara, asfixia PF e Receita. Foi o que afirmou Fernando Haddad. De acordo com o ministro, a versão de texto abre brechas para o crime organizado. Sobre esportes, o Brasil sobe para quinto no ranking da FIFA e será cabeça de chave na Copa. Sorteio dos grupos ocorrerá em 5 de dezembro, às 14 horas, lá nos Estados Unidos. E por último, o BRB faz auditoria para apurar fraudes ligadas ao Banco Master. O Conselho do Banco divulgou comunicado ao mercado financeiro. E esses foram os principais destaques nos sites dos principais jornais aqui no nosso país. Quero agradecer a você que nos acompanha e fica mais uma vez o convite para que você continue nos acompanhando aqui na TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.